Quais os desafios do governo para fazer a economia crescer ante uma taxa de juros tão alta no país, que atualmente está em 13,75% ao ano? Para falar com a gente sobre essa questão e entender mais um pouco sobre o cenário político do país, nós conversamos agora com Antônio Correia de Lacerda, que é doutor em economia, professor da PUC São Paulo e membro da Comissão de Estratégia do BNDES. Olá, professor Antônio Correia de Lacerda, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação falar com vocês, Cosmo, Ana e todos que nos ouvem. Professor, atualmente o assunto taxa de juros, taxa Selic, vem ganhando noticiário quase que diariamente. Professor, qual o impacto de uma taxa nesse valor de 13,75% ao ano tem, por exemplo, para o desenvolvimento do país e como ela impacta especificamente no crescimento da economia, salário dos trabalhadores? Explique para a gente, por favor, aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, professor. Perfeito. Bem, a taxa de juros é o preço do dinheiro e quem determina essa taxa básica de juros em todos os países é o Banco Central. No Brasil também ocorre isso e por meio do Copom, o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias, é definida a taxa de juros Selic, que é a taxa de juros básica da economia. O que aconteceu foi que no último ano e meio nós tivemos uma elevação de mais de 11 pontos percentuais nessa taxa. A taxa era 2% no início do ano 2022 e foi subindo e já há um bom tempo está em 13,75%, é a maior taxa de juros do mundo, tanto em termos nominais, quer dizer, a taxa efetivamente praticada, quanto a taxa real, que é descontada a inflação. Então, pelos dois critérios, e principalmente de juro real, que é descontada a inflação, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Bem, o que justifica essa taxa? No caso brasileiro, nada mais justifica. Quer dizer, já passou da hora de reduzir a taxa de juros. Por quê? Uma taxa de juros alta, ela traz enormes malefícios para a economia. Primeiro, ela desaquece a economia, ou seja, torna mais difícil a atuação das empresas, das pessoas, das famílias, não é? Porque o crédito fica muito caro e também para aqueles que têm dinheiro, que têm recursos, vai sempre preferir, diante dessa taxa de juros, fazer aplicações financeiras, né, para receber essa remuneração do que investir na atividade produtiva, do que contratar pessoas, do que realizar qualquer atividade. Bom, o segundo impacto dessa taxa de juros é sobre as contas públicas. O Estado brasileiro é devedor, aliás, todos os Estados nacionais são devedores, quase sem exceção, mundo afora, quer dizer, os países são devedores, e toda vez que a taxa de juros sobe, significa, ou se mantém elevada, significa um custo elevado também de financiamento da dívida pública, que é a dívida que o Estado tem junto ao mercado. Então, é uma combinação perversa, não é? E que causa grandes malefícios para a economia. Não é? O crédito praticamente sumiu da economia, as empresas estão com enormes dificuldades, nós temos 70 milhões de brasileiros inadimplentes, né, que têm dificuldades em enrolar a sua dívida, em cumprir os seus compromissos. Então, já passou da hora de iniciar uma redução dessa taxa para permitir um pouco mais de fôlego para a economia brasileira. E, professor, queria trazer mais uma informação para a gente olhar ainda com maior amplitude para a questão da economia no nosso país, é que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, foi divulgado nessa última sexta-feira, nessa semana, do mês de fevereiro e ficou acima do esperado, né, para esse mês. O que isso pode ou não pode influenciar sobre a taxa de juros e como é que o mercado vai se relacionar com essas informações? Queria que o senhor explicasse também o que uma coisa tem a ver com a outra. Sim, tem muito a ver, porque claro que o Banco Central, para definir a taxa de juros, a taxa básica, ele leva em conta qual a situação da inflação, de uma forma geral, e quais as perspectivas para essa inflação no futuro.
Ocorre que nós temos, apesar dessa elevação da inflação de curtíssimo prazo, há uma distância enorme entre a taxa de inflação acumulada, que está correndo por volta de 5,5% a 6%, para a taxa Selic, que está em 13,75%. Então, essa diferença, que é a taxa de juro real, é de longe a maior do mundo. Quer dizer, o segundo colocado, que é o México, tem uma taxa de juros que é cerca da metade da nossa. Então, apesar dessa pressão inflacionária temporária e de curto prazo, há espaço, sim, para a redução da taxa Selic. Ela é muito importante porque, na verdade, o Banco Central, embora ele tenha como meta a inflação, ele precisa coordenar a política monetária com as demais políticas, a política fiscal e a política cambial, de forma a dar um pouco mais de espaço para o crescimento da economia. E a economia crescendo, tudo melhora, né? As contas públicas melhoram, a situação de emprego melhora, a situação da renda também tende a melhorar. Professor, já se especula-se e já vem sendo noticiado em alguns veículos que esta taxa de 13,75% ao ano, por exemplo, já ameaça crise de crédito no mercado. Queria entender isso, como que funciona, é isso mesmo? É isso mesmo. Uma taxa de juro básica muito elevada, ela faz com que as demais taxas praticadas no mercado sejam ainda mais elevadas, porque esse é o custo básico do dinheiro, não é? Então, os bancos, para oferecerem crédito, vão exigir taxas de juros muito elevadas. E isso ocorre conosco também, consumidores. Quando você vai fazer um crediário, quando você usa o cheque especial, quando você usa o crédito rotativo do cartão de crédito, né? Que, aliás, não recomendo para ninguém, nós não estamos aqui para dar conselho para as pessoas, né? Mas são as piores modalidades, são as mais caras. Então, se você precisar, eventualmente, de crédito, não use cheque especial e nem o crédito rotativo do cartão de crédito, porque são as taxas mais elevadas do mercado. Então, existem opções, o crédito pessoal, o crédito consignado, que tem taxas menores. Então, é preciso estar atento a isso. É muito comum que as pessoas se endividem nessas modalidades muito caras e se tornem inadimplentes, porque é quase impossível cumprir os encargos, né? Os juros que são cobrados sobre essas taxas. Mas no mercado empresarial, as empresas precisam do chamado capital de giro. Para quê? Para pagar os seus funcionários, pagar fornecedores, para girar a economia. E com taxas de juros muito elevadas, muitas empresas se inviabilizam, né? E praticamente ficam inoperantes, né? Então, esse quadro de restrição de crédito que está ocorrendo no Brasil em função da taxa de juros muito elevada já preocupa muito e tem feito com que muitas empresas tenham essa dificuldade. As empresas em dificuldade significa mais desemprego, significa inadimplência também no pagamento de tributos, né, de impostos, portanto prejudica também a arrecadação, né, por parte do Estado. Por isso é que o Banco Central ele precisa calibrar as taxas de juros considerando todos esses aspectos, e não apenas o olho na inflação de curtíssimo prazo. Professor, o senhor já mencionou a questão da dívida pública, a relação com a taxa de juros, mas gostaria ainda de perguntar para o senhor sobre a relação dessa dívida pública, do montante que hoje é abarcado, que é um valor expressivo, aí, uma fatia grande dos gastos da União, né, com essa dívida pública, e também o que isso a gente pode relacionar com o que é investido em programas sociais ou o que pode ser deixado de se investir em programas sociais. Qual que é a relação que a gente pode fazer, então, sobre taxa de juros, dívidas públicas e a atuação do governo frente à população mais empobrecida que necessita desse suporte do governo? Perfeito. A taxa de juros vai impactar de várias formas, né? A capacidade do governo de realizar seus programas sociais, seus investimentos, porque na medida em que a taxa de juros permanece muito elevada, ela desaquece a economia, ou seja, as empresas vão faturar menos, as pessoas que têm mais recursos
vão aplicar no mercado financeiro e não na atividade produtiva, e aquelas pessoas que não têm recursos vão ter que se endividar a um custo absurdo, né? Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que o próprio Estado brasileiro, para se endividar, vai pagar um custo elevadíssimo para girar a sua dívida pública. Só para você ter uma ideia, Ana, esse ano, o pagamento de juros por parte do Estado brasileiro deve atingir 700 bilhões de reais. É 7% do PIB. O que significa que isso é um número muito maior do que, por exemplo, o governo brasileiro investe em infraestrutura, em programas sociais, né? Então, o Bolsa Família, do seu auge, né, que chegou a atingir 14 milhões de famílias, 51 milhões de pessoas, custava 30, 40 bilhões de reais. Então, veja, uma comparação entre 30, 40 bilhões de reais, que talvez atualizado chega a 70 bilhões, 80 bilhões, contra 700 bilhões de reais, que é o custo de financiamento da dívida pública. Então, é preciso estabelecer medidas para reduzir o custo de financiamento da dívida pública, né, porque isso tem impedido o Estado brasileiro de cumprir sua função, né, seja do investimento em infraestrutura, seja do investimento em programas sociais. Então, todos esses aspectos precisam ser levados em conta para a condução da política monetária, da política fiscal, porque não adianta a gente ficar... Aliás, é um efeito perverso, que você cortando investimentos, cortando programas sociais de uma forma, saúde, educação, você está prejudicando o desempenho da economia, com reflexos diretos na qualidade de vida das pessoas. Professor Antônio Correia de Lacerda, a gente, ao longo deste mês, vem falando muito sobre a taxa de juros aqui no Brasil, né, hoje em 13,75% ao ano, e alguns economistas, eles lembram que uma taxa de juros tão alta como essa, e brincam, né, beneficia mais a Faria Lima, aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, lá os empresários da Faria Lima. Aí eu pergunto para o senhor, será que nem mesmo os empresários da Faria Lima já estão cansados e entendem que uma taxa de juros tão alta como essa não eleva o crescimento, evita crescimento de forma geral e os ganhos para todo mundo é perda generalizada? Não começa a enxergar isso ou o senhor acha que continua interessando mais a quem está lá na Faria Lima? Não há dúvida que aqueles rentistas, que a gente chama, né, que são aquelas pessoas, instituições financeiras, empresas que aplicam no mercado financeiro de uma forma geral, comprando títulos da dívida, CDBs, fundos e outros produtos, não há dúvida que são altamente favorecidos por essa taxa. Mas só tem um ponto, no momento em que a economia começa a quebrar, e a gente viu o anúncio recente, né, de várias empresas de grande porte, inclusive, que passaram a ter dificuldades nos seus balanços, né, na sua saúde financeira, isso começa a despertar uma dúvida no próprio mercado financeiro quanto à sustentabilidade desse processo. Então, mesmo no âmbito da chamada Faria Lima, que é popularmente chamado do mercado, né, mas que, na verdade, nós estamos se referindo ao mercado financeiro, já começa a questionar a prática de taxas de juros tão elevadas no Brasil, porque isso tem consequências imediatas, né, sobre a saúde financeira dos bancos, das corretoras, do financiamento em geral. Então, o que ocorre é o seguinte, quer dizer, muitas vezes a gente ouve a expressão de que o mercado quer uma coisa, o mercado quer outra coisa. Mas é importante destacar que quem é o mercado, de fato, não é só a Faria Lima, né? Não é só o Leblon. O mercado somos todos nós, né? O pipoqueiro faz parte do mercado, né? O trabalhador faz parte do mercado. O empresário faz parte do mercado. O pequeno lojista, o pequeno empreendedor, até mesmo o camelô também fazem parte do mercado. Então é preciso que todas essas questões sejam levadas em conta quando da definição de política econômica. Nenhuma política econômica é neutra, ela sempre vai favorecer alguns em detrimento de outros. Mas é sempre fundamental que se atenda à maioria, né, e não
especificamente a um grupo, né, que seja privilegiado em detrimento dos demais que são fortemente prejudicados. Professor, agora falando do futuro, né? O Copom deve se reunir ainda nesse mês de março e, como o senhor já explicou, é essa entidade Copom, esse coletivo, que determina se os juros se eleva, não se eleva, se abaixa. Há uma expectativa de que se mexa nesse próximo período, nessa próxima reunião do Copom, nessa taxa de juros, dado inclusive que o senhor colocou agora que já há parte desses rentistas, né, que são uma parte do mercado, não todo, já alguns deles têm questionado também a viabilidade da manutenção dos juros tão alto? Sim, perfeito, Ana. Não há dúvida que existem hoje plenas condições de iniciar um processo de redução de juros. Alguém poderia perguntar o seguinte: bom, mas o que adianta se o juro está em 13,75? O que adianta você reduzir meio ponto, ou 0,75 ou 1 ponto? É a sinalização. Então, além do efeito prático dessa redução, você teria um efeito de expectativa, que a gente chama, né? De que se iniciaria um processo efetivo de redução das taxas de juros e que provocaria uma situação mais favorável para a economia. Daí a importância de que já na próxima reunião do Copom se inicie esse processo de redução da taxa de juros, né? Porque isso criaria um novo ambiente na economia de uma forma geral, uma sinalização muito importante por parte dos membros do Copom, só lembrando que são membros da diretoria do Banco Central, né, que fazem parte, portanto, desse comitê. Perfeito. Então, conversamos com o Antônio Correia de Lacerda, que é doutor em economia, professor da PUC São Paulo e membro da Comissão de Estratégia do BNDES. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação e por essa verdadeira aula que o senhor nos deu sobre a economia brasileira. Muito obrigado, foi uma satisfação ter falado com vocês, estou sempre à disposição. Abraço. Abraço.